Provavelmente, até aqui, eu acredito que você já tenha compreendido o que é negociar e qual o seu principal e maior objetivo, que é criar prosperidade. Lidar com pessoas não é uma questão fácil, muito pelo contrário, é uma questão muito difícil. Eu tinha uma dificuldade muito grande de compreender certas circunstâncias e principalmente de entender certas atitudes que as pessoas cometiam diante de uma negociação. Em algum momento você já se sentiu assim? Já sentiu que não era capaz de compreender certas atitudes que as pessoas cometiam diante de uma negociação? Enquanto eu não conseguia compreender que a negociação era mais uma questão psicológica, era mais uma questão emocional do que racional, eu não conseguia compreender quais eram os motivos e as razões por detrás das atitudes das pessoas em determinadas situações. Somente depois que eu consegui compreender essas questões, eu passei a fazer bons negócios e, de fato, resolver conflitos que aparentemente não tinham soluções. Mas isso tudo, existe uma questão muito importante. Além de compreender o que deve ser feito diante de uma negociação, você deve, primeiramente e principalmente, entender o que não deve ser feito. Pois, se você entender apenas o que deve ser feito, sem, contudo, compreender o que não deve ser feito, a sua habilidade de compreensão, a sua habilidade de entender o real interesse do seu oponente estará comprometido, ao passo que aquela negociação certamente poderá não atingir aquilo que você desejava. Certas vezes, a gente não compreende uma situação devido ao fato de não compreender de forma antecipada os porquês, os motivos que estão por trás daquela circunstância. Compreende o que eu estou dizendo? Thomas Edison já dizia: eu não descobri uma forma de fazer uma lâmpada. Eu descobri 1000 formas de como não fazê-la. Tá vendo a importância? Mas, antes de dar continuidade ao conteúdo desse vídeo, eu preciso saber de você, se realmente quer saber quais são os maiores erros e atitudes que prejudicam e dificultam a negociação de um problema. Se você quer saber a resposta dessa pergunta, eu preciso que você diga um sim. Eu ainda não ouvi. Já posso responder? Mas primeiro, se você já tiver gostado do conteúdo desse vídeo, inscreva-se no meu canal, dê aquele like, o seu feedback é muito importante para mim. Vamos ao conteúdo desse vídeo? Roda a vinheta aí! Negociar é um estilo de vida. Quer saber o meu maior propósito? É fazer com que você alcance resultados de alta performance. Meu nome é Wellington Rocha, sou advogado, especialista em negociação e direito contratual. Já atuei em diversos casos em que precisei entender essencialmente quais eram os maiores interesses e posições das pessoas para, de fato, conseguir fazer boas negociações. Tive que entender quais são os maiores erros e atitudes que as pessoas cometiam diante de uma negociação que dificultavam e prejudicavam o fechamento de bons acordos. E, de fato, resolver problemas que aparentemente não tinham solução. Depois que eu entendi e compreendi essas questões, tudo ficou mais óbvio para mim. Encontrar o caminho para a solução daquele conflito ficou mais claro. Entender o que não deveria ser feito diante de uma negociação é muito importante e fundamental para que você consiga de fato resolver aquelas questões. Portanto, as informações que te passarei agora são importantíssimas. Sem compreendê-las, você certamente terá dificuldades em encontrar o melhor caminho para a solução daquele conflito. Não vou tomar muito seu tempo, pois sei que ele é seu maior ativo. Afinal de contas, não podemos comprá-lo novamente, correto? É por isso que os vídeos não são longos e é por isso também que eu me esforço muito para trazer as maiores e principais informações desse mundo da arte da negociação. Justamente para fazer com que você se torne cada vez mais um negociador melhor. O que eu vou dizer nesse vídeo são informações baseadas em estudos técnicos e comprovadas na prática não somente por mim, mas por grandes negociadores no mercado. E com certeza será enriquecedor para você também. A forma como nos comunicamos e nos comportamos é tudo uma questão de biologia. É por isso que eu digo que todos os seres humanos são iguais. Obviamente, existem exceções, ainda mais aquelas baseadas na cultura de cada pessoa. Mas eu digo que todos os seres humanos são iguais devido ao fato de existir um padrão nas atitudes das pessoas. Esse padrão é tão automático que sequer percebemos conscientemente.
ele está enraizado no nosso eu. Agora preste atenção aqui. Você quer saber exatamente qual é esse padrão? Você quer entender e compreender quais são os maiores erros e atitudes que as pessoas cometem diante de uma negociação? Pega o seu caderno e sua caneta. Anote o que eu vou dizer agora. Vamos lá? A primeira atitude ou erro que as pessoas cometem diante de uma negociação é a falta de confiança. A confiança não é um checklist. A confiança é um sentimento e não uma experiência racional. Me diga, você faria negócios com pessoas que não confia? A falta de confiança faz com que você não gere conexão com a outra parte. E se a outra parte não conecta com você, se não confia em você, certamente não fará negócio algum com você. E aqui fica uma dica para você. Tendemos a confiar nas pessoas que compartilham das nossas crenças e valores. Não se esqueçam disso. O segundo erro é a falta de compromisso real. Me diga aí, qual é a sensação de alguém ter te prometido algo e não ter cumprido? Pois é, a falta de compromisso viola o nexo de confiança entre as partes. E aí eu te pergunto, como fazer algum negócio com pessoas que você não confia e sequer cumpre com seus compromissos? Ninguém quer fazer negócios com pessoas descompromissadas, não é mesmo? O terceiro erro é o ego, que para mim talvez seja um dos piores sentimentos que as pessoas podem ter. O ego se conecta com a posição das partes e não com seus próprios interesses essenciais. As pessoas têm uma tendência de querer ser mais importante que o próximo, de querer estar por cima dos outros, de tirar proveito de uma relação quando descobrem que estão numa posição de vantagem diante daquela situação. As pessoas acreditam que ao satisfazer os interesses do outro lado é o mesmo que perder, é o mesmo que se curvar ao próximo. Acredite, esse talvez seja o erro mais cometido diante de uma negociação. É o sentimento mais difícil de ser controlado. O quarto erro ou atitude é a incoerência. É o mesmo que dizer uma coisa agora e logo depois fazer outra. É não manter a conexão entre as atitudes e as palavras. E isso certamente em uma negociação causa grande prejuízo. Tal atitude não gera e não transmite confiança para o outro lado. O quinto erro é não saber ouvir. Todos estão interessados no seu próprio ponto de vista e não querem ouvir verdadeiramente o que o outro tem a dizer. Lembre-se que as pessoas têm entendimentos divergentes, pensam e agem de formas diferentes. Cada um enxerga o mundo sob a sua própria lupa. Não saber ouvir ou enxergar verdadeiramente os reais interesses do seu oponente, digamos assim, faz com que você mande uma mensagem para o subconsciente da outra pessoa, de que você não se importa com ela. Não ouvir o outro lado e não entender sinceramente o seu desconforto dificulta uma comunicação limpa entre vocês e prejudica uma possível negociação. O sexto erro é a falta de empatia. E a falta de empatia está ligada ao fato das pessoas não se colocar no lugar do próximo, de não enxergar aquela situação de acordo com o entendimento da outra pessoa. É o mesmo que não se preocupar e se importar com os reais interesses e desconforto do seu próximo. Agir de tal forma é demonstrar, mesmo que inconscientemente, que você é uma pessoa egoísta. É necessário você enxergar aquela situação fora dos seus padrões de interpretação, e isso exige muito de você. O sétimo erro é o despreparo. Está estritamente ligado à falta de conhecimento, de realmente conhecer aquela situação, de preparar para aquele caso. E a falta de conhecimento te prepara exatamente para o despreparo. Muitas vezes, por não saber lidar com aquela situação, por não ter um controle emocional, por exemplo, faz com que aquela situação se torne prejudicial. Esses erros geralmente acontecem em toda negociação. Cabe a você analisar qual é o erro e a atitude que está sendo potencializada naquela situação. E certamente, com base nisso, você encontrará o melhor caminho para a solução daquele conflito. Entender essa situação é fundamental para que você consiga fazer uma boa negociação. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio da série O Negociador. E se tudo que eu falei aqui para você hoje está fazendo sentido,
Inscreva-se no meu canal, dê um like. Aqui no meu canal você aprenderá tudo o que é necessário para fazer bons negócios no seu dia a dia, negociando tudo e qualquer coisa com qualquer pessoa. Juntos somos inabaláveis. Até o próximo conteúdo.